O nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Eu glorifico o nome do Senhor e venho testemunhar algumas obras que o Senhor vem fazendo na minha vida, né? Em meio a essa caminhada árdua do deserto. No momento não é ainda o testemunho da cereja do bolo, né? Que é a restauração do casamento, mas como os restaurados falam, né? É apenas a cerejinha. A gente realmente, durante o deserto, a gente vem preparando a massa do bolo, o recheio do bolo, sabe? Para que ele fique delicioso. E o Senhor vem preparando a gente mesmo, né? Eu glorifico o nome do Senhor, que muitas obras do Senhor vem trabalhando na minha vida. E assim como muitos, o meu deserto não fica somente no casamento, né? Acabou se abrangendo para outras áreas da minha vida também, mas que eu tenho visto o trabalhar de Deus. Primeiro testemunho, né, que eu vou glorificar o nome do Senhor, é referente à minha mudança de casa, né? Eu estava vivendo o deserto dentro de casa com meu esposo. Era muito difícil, era muito árduo, mas eu tenho certeza que o Senhor me ensinou muito, trabalhou muito em mim durante todo esse processo que eu vivi dentro do casamento, morando dentro do deserto, né? Morando com meu esposo dentro de casa. E todas as situações que eu vivenciei realmente foram para me fortalecer e para cada vez mais o nome do Senhor fosse glorificado. Eu morava no apartamento que é de minha sogra, né, com meu esposo. Algumas vezes minha sogra já tinha pedido, né, a minha saída, mas eu me mantive firme, buscando em Deus, tá? Foram orientações do Senhor. Até quando o Senhor falou que era para eu ficar, eu fiquei, né? Porque muitas vezes em meio à dor a gente fala, Senhor, é para continuar aqui mesmo? E o Senhor falava, prossiga, fica aí, no momento certo as coisas vão acontecer. E eu guardei muito, né? Isso, porque logo no início do deserto, eu tenho uma casa, minha casa estava alugada, e depois minha casa desalugou, né? E ainda assim, eu busquei do Senhor, o Senhor mostrou que não era para eu poder fazer a mudança. Meu esposo estava sem carro, né? Mas que às vezes, quando na empresa que ele trabalha, o carro ficava na mão dele, então não tinha carro na mão dele, então era bem mais complicado. Eu teria que arcar com essa mudança, né? Glorifico o nome do Senhor, que no final do ano de 2024, meu esposo me chamou para conversar e falou que ele estava se mudando para outro estado, né? E que perguntou como é que ficaria a situação, como ele poderia me ajudar em questão da mudança. E Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que ele estava com o carro, né? Já na mão, que há alguns meses o pai tinha comprado, que ele trabalhava na empresa junto com o pai, e estava ficando esse carro na mão dele, era uma estrada, né? E o Senhor abençoou que meu esposo fez a minha mudança todinha, sabe? Deus preparou tudo, porque assim, quando eu recebi a notícia, foi aquele baque, mas eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E como diz a minha amiga Letícia, foi Deus purinho, purinho. Purinho, eu vi o trabalhar de Deus do início ao fim, nessa mudança. Meu esposo chegou com caixa, com tudo para poder organizar. E assim, eu não saí por quer dizer, saí por livre espontânea vontade sim, né? Mas assim, não foi aquele algo que eu saí e abandonei meu esposo. Não, foi uma separação mesmo, eu não abandonei meu esposo. Seguindo realmente as orientações do Senhor. E a mudança foi feita, meu esposo instalou tudo que tinha que instalar dentro da minha casa. O que ele não conseguia instalar, ele contratou técnico para poder instalar. Resolveu tudo, deixou a casa toda arrumadinha. Tenho que glorificar também o Senhor, porque ele passou o Natal junto comigo e com meus parentes aqui, sabe? E foi muito bom. O Réveillon já foi uma outra história que eu não vou contar agora. Mas o Senhor preparou que o Natal ele passou comigo e foi muito maravilhoso. E esse foi o primeiro milagre que o Senhor preparou, né? A minha mudança, porque o deserto ele dói, ele machuca, ele sangra. Mas viver dentro de casa com o cônjuge que está separado, é tudo nítido na sua cara, né? Para você ver tudo. Mas o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E cada um, Deus trabalha de uma forma. O deserto de cada um, como é que a Sol fala?
o deserto é particular de cada um. O Senhor tem uma obra, né, para fazer na vida de cada um, e é verdade. Mas assim, essa mudança, por mais que meu esposo, eu sabia que meu esposo estava indo para outro estado, eu ainda continuo crendo na restauração do meu casamento. Isso não muda para mim, mas foi algo que, por mais que fosse doloroso, veio um refrigério dessa mudança, de tudo isso que está acontecendo, sabe? De agora eu poder chorar para Deus, eu poder glorificar o nome do Senhor, porque dentro de casa a gente não pode chorar. Se eu chorasse, ele ia me perguntar por que eu estava chorando. Muitas vezes eu chorava no caminho do trabalho, ou então ia para alguma orla para poder chorar, né? Alguma praia para poder chorar, para depois voltar para casa. Ainda voltava com a cara inchada, que ele me perguntava por que eu estava chorando. Mas enfim, o Senhor preparou todas as coisas na minha vida. Todas, 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 assim, sabe? Referente a casa, o Senhor preparou tudo. Eu glorifico o nome do Senhor também, que no final do ano, minha cachorrinha veio a ficar debilitada por problemas de saúde. E o Senhor preparou todas as coisas para a cirurgia dela, sabe? Meu esposo me acompanhou durante todo esse processo. Ele já estava perto de fazer, né? De ir para outro estado, de fazer a mudança. E meu esposo acompanhou. Foi tudo tão, tão Deus, assim, sabe? Trabalhando em cada detalhe. Fez a cirurgia gratuita, eu não tive custo nenhum com o hospital, né? Com a cirurgia, com o exame, o Senhor preparou tudo. Minha cachorrinha estava urinando sangue, então estava muito preocupante. E foi pedra na bexiga, o Senhor preparou a cirurgia, já está fazendo a recuperação de uma forma tão especial, tá toda bonitinha, toda lindinha, graças a Deus. Sabe, eu vi a mão de Deus ali, porque Ele não cuida somente da gente, mas também dos nossos. E esse já aí foi mais um milagre, né? Na minha vida, que eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, como o Senhor é bom, cuida até dos meus cachorrinhos. E realmente, muito lindo isso. Meu esposo se mudou, né? Viajou. E eu só tenho a agradecer, porque eu fiquei com tudo. Tudo da casa eu fiquei. Porque não sei qual a obra, se ele vem para cá ou se eu vou para São Paulo. Mas o Senhor vai concluir a boa obra. E essa foi a segunda. Já foi mais uma obra, né? Que o Senhor fez, que foi o milagre da minha cachorrinha. E depois veio outro milagre. O Senhor poupou minha vida dentro de um acidente. Há alguns dias eu me acidentei de moto, né? Um rapaz bateu no fundo da minha moto e aí eu derrapei. A moto foi parar em cima do meu corpo. Eu não tô nem falando em cima da perna, né? Foi em cima do meu corpo mesmo, porque eu tenho um baú na moto. E eu tive muitas escoriações pelo meu corpo. Queimei minha mão na tubulação quente da moto. Graças a Deus estava com capacete, mas minha roupa ficou toda rasgada, né? Foi bem triste, né? O acidente. Mas nada aconteceu com a moto tá tranquila, tava bonitinha. Mas fiquei com várias escoriações. Não fraturei nenhum membro, nenhum osso, não fraturei nada. Tudo maravilhoso, porque o Senhor poupou a minha vida e colocou a mão dele misericordiosa. Porque pela gravidade do acidente, poderia ter acontecido muitas coisas, principalmente na via onde aconteceu. Uma via de muito movimento, né? E o Senhor poupou. O Senhor colocou a mão dele misericordiosa sobre a minha vida. Ainda estou me recuperando do acidente, né? Mas Deus foi. Ai, Deus, glória a Deus. Deus é muito bom, gente. Muito, muito, muito bom, muito bom. Porque tinha tudo para eu morrer naquele acidente, mas o Senhor foi tão maravilhoso que eu só tive escoriações superficiais. E isso é muito sobrenatural. É a gente viver realmente o impossível, porque as circunstâncias na nossa visão, nada vai dar certo, tudo é pro pior. Mas Deus é um Deus do impossível. E dentro de tudo isso, eu também estava vivendo o meu deserto dentro do meu trabalho, né? Além do deserto com o meu esposo, né? Na separação. E eu estava sofrendo um assédio dentro da empresa pelo meu gestor, né? Tava sofrendo muitas perseguições, muitas humilhações. E o Senhor veio poupando a minha vida e cuidando de mim desde lá, né? Desde lá do início, desde lá de trás.
Senhor preparou que eu fui eleita pela CIPA, né? Pela CIPA, não, fui eleita pelos colaboradores da empresa lá e ganhei a CIPA. Eu visivelmente não tinha condições nenhuma de ganhar, né, nessa eleição da CIPA, mas foi a mão de Deus mesmo, porque eu não tenho tanto tempo de empresa. São muitos funcionários externos e o Senhor preparou que eu ganhei com uma pontuação muito grande, sabe? E foi realmente Deus ali naquele momento. Eu nem entendia muito porque eu estava sentindo de fazer, né, de me inscrever ali, né, para participar das eleições, mas o Senhor foi conduzindo tudo e eu sei que o Senhor estava realmente me guardando de tudo. E aí, quando teve o resultado da CIPA, o comportamento do meu gestor piorou 20 vezes mais comigo. As perseguições já ficaram muito mais nítidas, muito mais explícitas mesmo, assim, sabe, para as pessoas verem. E eu comecei a ser excluída do meu projeto, né? Ele me excluía mesmo, ele me humilhava, ele me criticava, mas em terceiras pessoas, né? Ficava me alfinetando. Ele fazia tanta coisa, e eu só conseguia orar a Deus, sabe? E a buscar a presença de Deus. Chegou um momento que eu fiquei muito, muito mal, porque ele conseguiu me coagir de uma forma tão agressiva, sabe? Que eu fiquei muito abalada. E aí foi o tempo que eu tive que vim não, né? Fui conversar com a gestão, a gerente, né, da empresa, né, da organização que eu trabalho. E foi uma conversa muito boa, porque ela já sabia de tudo que vinha acontecendo, porque o meu gestor é uma pessoa que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele não tem uma boa fama na empresa, né? Referente a tratamentos com outros colaboradores, sabe? São casos, sabe, que são vários, né? Referente ao tratamento, de xingamentos, de várias coisas assim. E ninguém fazia nada, todos já tinham conhecimento, principalmente a gerente dos projetos, né? Sem ser a gerente da organização, mas a gerente dos projetos. E era muito complicada toda essa situação, e eu via que, por mais que ele pudesse fazer tudo ali, ele ficava impune das coisas, e eu falava, Senhor, até quando tudo isso? E aí vinham mais humilhações, sabe? Até que chegou um momento que, até tentando forjar mentiras contra mim, estavam acontecendo. E ele fazia de tudo, sabe, para que as pessoas me vissem de uma forma diferente. O atestado do meu acidente de moto, ele tinha contestado, né? Mas não para mim, né? Mas para a gerente do RH, tentando me manchar, né? E realmente o CID do atestado era referente ao meu trauma mesmo, né? Porque teve contorções e tal. E foi muito complicado passar por todas essas situações, muitas humilhações, muito repúdio, sabe? Mas o Senhor estava comigo em cada detalhe. Eu chorei muito, 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 porque é deserto dentro de casa, é deserto fora, Senhor, tem misericórdia, né? E depois que eu me mudei, as coisas pelo menos melhoravam, porque eu chegava em casa e sentia paz. Mas quando eu voltava para o trabalho, era algo que estava me doendo tanto. Ele tirou várias atividades de mim, me deixou completamente assim vulnerável, ociosa, sabe? Muito complicado. Tava sofrendo muito, mas pedindo a ajuda do Senhor. E a última vez que aconteceu foi uma humilhação que eu sofri em público, né? Que ele me excluiu assim, e foi o mais nítido de todos, porque tava o projeto inteiro e ele me excluiu na frente de todos. E lá são baias, né? No escritório, e são vários projetos trabalhando junto. E todo mundo viu aquela humilhação, porque foi em público, senti muita vergonha. Mas eu clamei o nome do meu Deus.
E Deus, ele inclinou os ouvidos dele e ouviu a minha voz e veio ao meu encontro. Eu glorifico o nome do Senhor, que muitas coisas aconteceram. E eu estava lendo uma palavra que está lá no Salmos 37, do versículo 12 ao versículo 16. Fala: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e entesaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os retos de caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o justo, mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Eu tinha lido isso no dia que eu fui humilhada. Eu acordei pela manhã e fiz o meu devocional a Deus, lendo a palavra do Senhor. E o Senhor falou grandemente comigo nessa palavra. E eu clamava o nome do Senhor. Falei: Senhor, está entregue nas suas mãos. Eu louvo o nome do Senhor, irmãos, não pelo que aconteceu com as pessoas, mas porque o Senhor, Ele honra o justo. Ele coloca o justo no lugar dele, na proteção dele. E houve cortes no meu projeto, porque não foi assinada, né, a licitação. Foram muitas pessoas demitidas, pessoas também que me perseguiam foram demitidas, pessoas que me perseguiam junto com o meu chefe, né, foram demitidas. Não me alegro com isso. Não me alegro porque ninguém merece, né, ficar desempregado, tendo família. Jamais vou desejar isso para ninguém. Mas eu vi a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida e me mostrando que Ele é Deus e que Ele me guarda. Eu fui para um culto há uns meses atrás, foi no mês de novembro, e o Senhor falou comigo lá em Daniel, capítulo 6. A exortação da palavra falava: Daniel, te jogaram na cova dos leões. Os leões queriam comer a sua carne, Daniel. Mas aguenta essa noite. Aguenta, Daniel. Aguenta que eu venho te tirar pela manhã. E eu mando os meus anjos para fecharem a boca dos leões. Eles não vão tocar em você, Daniel. E o Senhor falava abertamente comigo naquela palavra. E eu guardei aquela palavra no meu coração. E eu vi aquela palavra dentro desses dias se cumprirem na minha vida. Porque eu não podia ser demitida. Por mais que ele quisesse, meu gestor quisesse, ele não poderia me demitir, porque o Senhor me guardou desde o início. Desde quando eu ganhei uma cipa, sem saber. O Senhor já estava me guardando. Porque o Senhor já sabia que meu marido não estaria aqui comigo. Porque o Senhor já sabia o que estava no coração do homem, do ímpio, tentando contra a minha vida. E o Senhor me guardou. Eu louvo o nome do Senhor. Que eu fui chamada pela gerência, né, da empresa, que me chamou e falou. Ela já sabia de toda a minha situação, né, que eu já tinha conversado. E infelizmente não tinha acontecido nada até então, mas ela via eu me guardando, ela via eu tentando. E ela me chamou e falou assim: Janine, eu tenho uma notícia muito boa pra você. E eu sorri pra ela, eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E ela falou assim: me perdoe por tanto tempo que eu demorei, mas eu consegui. Aí ela falou:
eu consegui te remanejar, você não vai mais fazer parte desse projeto. Você vai estar indo para um outro setor, que não é mais projeto, já é da ONG. E você vai trabalhar com X pessoa. E aquilo ali alegrou muito meu coração. E acreditem, até uma simples conversa que eu tive com Deus, o Senhor ouviu. E eu vi claramente o Senhor trabalhando na minha vida. Onde eu trabalhava eram baias grandes e era uma área fechada. Não tinha janela para poder ver a luz do dia. E eu amo ver a luz do dia e trabalhar na luz do dia, sabe? Uma janela aberta, poder ver o sol. Eu não via. Eu só via se eu chegasse pelos corredores para poder olhar pelas janelas. E uma vez eu entrei numa sala de uma colega e eu fiquei olhando, né, ao lado poente do prédio. Eu falava, Senhor, ai Deus, como eu queria trabalhar em uma salinha assim para poder ver a luz do dia, olhar o céu e conversar contigo mais ainda, Senhor. Porque eu sinto tanta alegria olhando para esse céu. E eu conversei com Deus, Senhor, prepara uma salinha para poder trabalhar. Eu não tava com nada, sabe? Mas o Senhor preparou tudo. O Senhor preparou tudo, 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 tudo. E na salinha que eu vou trabalhar hoje, tem exatamente a mesma visão que eu tinha quando eu fiz a oração. É o mesmo lado. Agora eu tô em algum andar mais acima, né? Porque é em um andar acima do prédio, do andar que eu ficava. Mas no mesmo lado, o Senhor me colocou em uma sala com janela para eu poder olhar para o céu e falar ainda mais com Ele. Isso alegra muito meu coração. E eu digo para vocês, até os poucos pensamentos que temos, conversando com Deus, o Senhor, Ele inclina os ouvidos dele e ouve. Ele ouve a nossa voz. Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe o desejo do nosso coração e Ele vem ao nosso socorro. Eu glorifico o nome do Senhor. Que o Senhor realmente me tirou da cova dos leões. Pela manhã Ele removeu a pedra, justamente conforme foi a palavra. E chamou Daniel, vem. Vem, Daniel. Vem, sai para fora. Os leões não me comeram, mas eles devoraram meus inimigos. Esse é um motivo de eu glorificar muito o nome do Senhor, porque só quem tá passando pela prova sabe a dor dela. E quando a gente vê o trabalhar de Deus na nossa vida, é muito glorioso, é muito gratificante, sabe? Sentir a presença de Deus e saber que o Senhor ouve cada detalhe da nossa vida. Eu creio que muitas outras obras virão, porque o Senhor sabe cada detalhe. E acreditem, hoje eu tô em outro setor, trabalhando de uma forma muito mais saudável, muito mais linda, sabe? Com horários privilegiados, sabe? Com folgas privilegiadas. E só tenho a agradecer ao meu Deus, só a agradecer. Porque eu senti muita dor, mas Ele estava comigo. E agora, no meu momento de felicidade, Ele também está comigo. E acreditem, algumas semanas antes do Senhor trazer a minha bênção, eu tinha feito entrevistas em outros projetos. E eu não tinha passado. Com toda a capacidade que eu pudesse ter para poder passar nas entrevistas, eu não consegui passar. Porque o Senhor tinha algo muito melhor para mim. E esse é um motivo que eu venho glorificar o nome do Senhor e compartilhar essas bênçãos com vocês. E tudo isso mostra o quanto que o Senhor é bom e o quanto que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando na nossa vida e está trabalhando também na vida do cônjuge apartado. A gente precisa apenas confiar.
É questão de tempo. De tempo pro Senhor preparar a cerejinha e colocar no bolo. Mas vamos preparar a massa do bolo, vamos preparar o recheio do bolo com todo amor, sabe? Com toda a comunhão com Deus. Que o Senhor tem sempre o melhor para nos dar. Eu agradeço a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E só o nome dele seja hoje eternamente louvado.